olhando esse cenário atual, a gente percebe a importância, de fato, não altera negativamente, uma coisa muito mais positiva. Porém, tem a questão de proteção de dados, dessa questão de tratamento de informação. Como é que vocês enxergam assim como profissional de saúde ou de educação de ambos, ele lidar com essa questão, né, da LGPD, do tratamento de dados, da proteção de dados, porque é muito ampla e acontece, volta e meia a gente vê nos noticiários, na internet, de pegar a imagem de uma pessoa, aí a replica, né, de forma inadequada, né, pode ter um certo plágio de uma arte de alguém. E para a saúde, para a educação, como é que vocês enxergam assim, essa questão da proteção de dados em si? A saúde e a área jurídica são muito delicadas, mas eu acho que a saúde é muito mais do que até a jurídica. Sim, né? sim. Os dados são sensíveis pela natureza, né? Por exemplo, você pegar um prontuário do paciente, Exatamente. se você colocar esse prontuário numa IA dessas que a gente chama de black box, porque você não sabe o que é que está acontecendo ali por trás. Por mais que você tenha marcado lá o checkbox dizendo que não compartilhe ou não utilize esses dados nas suas próximas bases de treinamento, você não sabe se vai ser usado ou não. Sim. A verdade é essa, porque é uma caixa preta ali. E aí você fica, eu não vou usar essa ferramenta, porque qual é a grande vantagem dessa ferramenta? A gente já é consenso de todos aqui que a máquina humana ela tem características que são ímpar em termos de processamento, porque nossa CPU biológica é uma evolução de milhões de anos. Agora, é indiscutível que se você comparar uma máquina que a gente denomina, que essa denominação foi criada em 1956 por John MacArthur numa convenção que ele fez na universidade, na convenção de Dartmouth. E aí ele batizou de inteligência artificial e esse nome vingou, né? Porque existiam vários outros nomes que ele não queria criar nenhum problema priorizando um nome. Mas qual é a grande diferença dessa tecnologia? Porque o ser humano, a máquina humana, se você der uma planilha em Excel com 4 colunas e 10 linhas, e seja de um assunto que aquela pessoa domine, ele não precisa de nenhuma ferramenta. Ele olhou ali, ele consegue correlacionar os dados muito rapidamente. Sim. Agora, se você dá uma planilha com 1 milhão de linhas, 256 colunas de dados, é humanamente impossível ele correlacionar esses dados. Ele precisa de uma ferramenta. Sim. E as ferramentas que existiam, na sua grande maioria estatísticas, eram ferramentas que às vezes demoravam para dar esse resultado. A grande vantagem dessa abordagem neural, que são as redes neurais artificiais, que é o que caracteriza de forma mais impactante a inteligência artificial, apesar que existem outras abordagens, como árvore, estatístico, enxames, evolucionário, ela entrega esse resultado muito rapidamente e cada vez mais assertivamente. A acurácia é muito alta. Aí você diz, bom, eu quero usar essa ferramenta, mas como é que eu vou usar se meus dados são sensíveis? Se eu tenho uma lei, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que se vazar eu vou ser penalizado. Existe como? Existe. Existem técnicas que foram desenvolvidas para isso. A gente pode fazer, por exemplo, se a FPS quer contratar uma organização para desenvolver a sua IA, ela pode fazer essa organização que a gente chama de aprendizado federado. Quer dizer, os dados vão continuar aqui dentro. Quer dizer, aquela organização vai ter que acessar os dados aqui e, obviamente, ela vai estar monitorando os acessos. Isso tudo tem vantagem e desvantagem. Se a organização pega os dados, leva para a sua startup, a sua empresa, o que for, ela vai conseguir fazer o aprendizado de máquina mais rápido. Mas é uma forma de você proteger. Agora, se, por exemplo, a instituição tem know-how para desenvolver a sua própria IA, usando modelos, por exemplo, open source, que você pode baixar na sua infraestrutura, na sua intranet, você pode fazer o que a gente chama de RAG, que é o Retrieve Augmented Generation. Você aumenta a capacidade daquele modelo com seus dados dentro da sua infraestrutura. Sim. E aí você vai ter o que você queria, que é esse ferramental aprendendo a correlacionar esses dados e responder às suas perguntas de uma forma muito mais rápida e muito mais assertiva.
Então, tem como, vamos dizer assim, se proteger das caixas pretas, tem. Certo? Já existem tecnologias para isso. E a REG, eu acho que é a mais utilizada. O que precisa para se usar essa tecnologia é, de novo, o letramento digital em inteligência artificial. As organizações darem esse aprendizado do que é inteligência artificial, porque, na verdade, hoje, inteligência artificial está muito ainda no imaginário da maioria das pessoas. Todo mundo imagina uma Skynet, que vai dominar o mundo, o ser humano vai virar escravo da inteligência artificial. Levando em consideração, essa palavra escravo, ela pode ser utilizada em várias vertentes, mas vamos colocar assim, é uma ferramenta que cada vez mais as pessoas vão ficar dependentes dela, eu não tenho dúvida que vão. Sim, porque concordo. Hoje a gente consegue, vou fazer uma pergunta aqui, vocês conseguem viver sem celular? Pois é. É uma tecnologia que chegou e Veja, De jeito faz nenhum. parte da gente. eu já escutei vários relatos de pessoas que, quando chegaram no trabalho, e no trabalho não é perto de casa, cadê meu celular? Esqueci em casa. Ele volta. Porque nada funciona. Nada funciona. Sem dúvida. Você não É consegue. uma dependência Porque ele não é real. mais um instrumento, uma ferramenta de comunicação, que era para ligar. Ele não é mais isso. Ele é tudo mais isso. Então, você depende totalmente desse dispositivo, dessa ferramenta. E hoje, muito do que a gente usa dentro dos celulares é IA. E cada vez mais a gente vai ficar dependendo dessa ferramenta. Então, posso trazer 1000 exemplos, mas eu vou passar a palavra para o doutor. Não, eu fiquei foi muito boa a perspectiva que você trouxe em nível institucional e eu fiquei pensando também nós, como usuários, como um pesquisador, como um professor que de repente também vai utilizar dados sensíveis no seu dia a dia, né? Então, para a pesquisa, a gente já tem um direcionamento ético em relação ao uso de dados, em relação à análise de dados, e aí eu acho que é uma coisa que precisa ser cada vez mais discutida dentro da realidade da IA, né? Então, o anonimato, quando a gente for trazer algum dado para analisar dentro da inteligência artificial, né? A questão número de documento, identificação de quem é aqueles dados. Então, todos esses cuidados eles precisam ser tomados. E quem não tem esse letramento digital e está na ânsia ali de fazer acontecer, muitas vezes coloca lá uma quantidade enorme de dados sensíveis que não é possível, não deve ser. Dados da sua empresa, dados. Isso mesmo. Né? Então, Isso mesmo. a gente precisa cada vez mais discutir isso, né? Estabelecer diretrizes também, e aí isso em nível nacional, governamental também precisa ser pensado, né? E a gente, como pensador, como pesquisador, como educador, precisa levar isso para a sala de aula e para os nossos estudantes, para os nossos orientandos, para que isso seja estabelecido, né? Então, o que pode, o que não pode, dentro dos aspectos éticos. Então, é muito importante. É muito, muito importante esse tema, pegar o gancho do que o professor Zé Roberto trouxe, da necessidade de nós educarmos as pessoas. Há uma responsabilidade organizacional, óbvio que há a autorresponsabilidade, mas existe uma exigência de produtividade na qual o usuário, o colaborador, ele se sente, né, imbuído de usar uma ferramenta de produtividade. E aí, o que é que acontece? Hoje, eu acredito que alguns usuários mais conscientes, eles dizem, não, isso aqui é um dado sensível. Eu não vou submeter isso numa black box, num chat GPT da vida, porque esses dados eles são institucionais, né? Então, a partir do momento em que o usuário ele começa a ter a consciência de que aqueles dados não são deles, aqueles dados são institucionais, e ele não pode compartilhar dados institucionais para fora. Ah, mas eu estou na minha conta privada. Não importa. Os requisitos, né,
estabelecidos pela Black Box são desconhecidos. A gente não sabe o que é que ela está fazendo com os dados. E vem as histórias, né? Que vazou a estratégia da Samsung e diz que foi um estágio. Todo mundo aí já bota a culpa no estagiário, né? E disse, não, porque o cara foi lá e pesquisou qual a estratégia da Samsung. Aí saiu a estratégia, o documento, não sei o que o cara foi isso bem no iniciozinho do ChatGPT. Não sei se isso é mito, mas coloca uma discussão em cima, que é isso que o professor Zé Roberto trouxe, para que a gente possa discutir isso em várias esferas, né? E principalmente dentro do campo da educação. E aí vem a ética da IA, né? Que aí pega um pouco do gancho do que Charles falou. É a minha imagem, é o meu dado, é o dado da própria empresa. Como é que isso transita? Eu acredito que a gente está num momento muito ímpar, assim, porque a gente tem um desenvolvimento da IA que precisa, olhando para dados, ser uma coisa muito mais interna, como o professor Álvaro trouxe. As empresas entenderem que elas podem desenvolver a sua própria IA vertical e a sua vertente de IA privada, e para isso existe um investimento alto, que vem caindo, mas tudo bem, vem um investimento, vem um conhecimento técnico. E paralelo a isso, que antes vinha o desenvolvimento da tecnologia e só depois os usuários tinham acesso com um pouco mais de maturidade e a coisa ia sendo adotada ao longo do percurso. Hoje a coisa está se desenvolvendo em escala e sendo usado em escala. Então você faz, caramba, como é que... E aí eu vi recentemente que sai por mês cerca de 730 IAs. Não IAs de GPT, OpenAI, Gemini, não. Mas os subprodutos de IA, 730 mês. Não tem como acompanhar um negócio desse. E você está aqui ainda... Eita, o ChatGPT eu uso aqui, eu estou qualificando aqui ainda e a coisa está acontecendo de forma paralela. Então, eu acho que é um momento muito ímpar dentro da sociedade, onde a tecnologia está avançando de acordo com o uso em massa. E aí, esse uso em massa está sendo desse jeito. Todo mundo está botando conteúdo lá, está botando dado. E aí eu acho que esse nível de consciência ele é extremamente importante, que a gente precise discutir isso, inclusive dentro de um podcast como esse. Né? Entender que o dado ele não é meu. Isso. Né? Eu tenho a responsabilidade de ser o guardião do dado da instituição. E na saúde isso é muito mais crítico. Infinitamente mais crítico. Porque não é só eu compartilhar um dado de relatório com um balanço financeiro, que já é grave. Mas é compartilhar uma informação de terceiro que envolve questões de saúde do paciente. Então, hoje, na saúde, o que a gente discute, inclusive na inovação, lá na diretoria de inovação, é como é que a gente desenvolve, e a gente já vem fazendo pilotos, laboratórios, né, internos, para que a gente desenvolva a nossa própria solução e que a gente consiga rodar internamente sem precisar que esses dados vazem. E o desafio de trazer inteligência para isso. Porque aí perpassa no que o senhor falou, né, professor, da IA para a tomada de decisão, que é isso a grande riqueza, eu acredito, na saúde. Né? De a gente se deparar com uma situação de pandemia e a tomada de decisão ela mudava a cada hora. Né? Agora é com face shield, é sem face shield. É esse tipo de máscara, agora não é mais esse tipo de máscara. A tomada de decisão ela era em tempo real. Então, se hoje a gente pode ter uma ferramenta interna que olha nossos dados com segurança e ela ajuda, né, os gestores de saúde a tomar decisão, isso é muito importante. Mas precisa se preocupar com os dados. Porque muita gente, não, eu vou acoplar aqui, é fácil. Né? É fácil acoplar. E eu vou dizer mais, assim, isso tem que ser discutido num nível operacional, lá na ponta. Porque a alta gestão até tem essa preocupação, a média gestão até tem. Mas a pessoa que está lá recebendo o paciente, ou tem um relatório, uma secretária que precisa fazer um relatório para o chefe. E aí ela pega aqueles dados e joga onde para poder escrever isso? Né? Então, assim, a preocupação com os dados e a ética da IA, ela precisa ser uma pauta discutida constantemente e trazida para a educação, como o professor José Roberto trouxe.
Perfeito. E só para complementar em relação à tomada de decisão, né, a partir de dados clínicos, e quando a gente fala em saúde, a gente está falando em vidas. Exato. Mesmo com toda a precisão e tendo bons índices, né, de acurácia, a gente ainda tem erros de análise, né, dos sistemas. Então, é preciso, como você falou também, que um especialista valide aqueles dados, né? Então, eu conversava com um estatístico e ele, eu pedi que o chat avaliasse tais dados, fizesse tal teste. Quando eu vi, ele utilizou um método, um teste estatístico que não funcionava para aqueles dados. Então, quando eu fui para o software e refiz a análise, o resultado era diferente. Olha aí. Então, O papel humano não se anula. O especialista precisa validar o dado. Isso aí. Então, é só esse alerta também. Importantíssimo, né?